Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Batismo nas águas. Para quem é o batismo nas águas? Existem normas na cerimônia de batismo? Se existe, quais são estes critérios? Neste vídeo irei te explicar princípios indispensáveis para quem é o batismo nas águas. Fique comigo até o final e você irá entender. Olá, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajude a nossa comunidade, se inscreva no canal e nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus. E ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like e uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. O batismo nas águas é uma ordenança a todos quanto creem no Evangelho. Mateus 28, 19. Ide por todas as nações, pregai o Evangelho do Reino de Deus, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é uma vontade de Deus revelada ao entregar o seu Filho amado à morte, para que o mundo fosse então salvo. Neste termos não existe acepção de pessoas. A salvação está aí para todos, assim como o batismo também nas águas está aí para todos os que crerem e se arrependerem. Pois não é a vontade de Deus que o homem pereça sem a salvação. O batismo nas águas, assim como outras cerimônias solenes, tem as suas normas e requisitos indispensáveis. Anteriormente eu expliquei sobre o significado e a representação do batismo nas águas. Se você não viu, aqui abaixo na descrição estão os links. O batismo nas águas é primeiramente para quem tem consciência de sua condição pecaminosa diante de Deus. Isso significa que durante uma faixa etária de nossa vida, não temos esta plena consciência. E ainda que tenhamos a herança pecaminosa de Adão e Eva, ou seja, a inclinação ao pecado, ela de certa forma precisa de um determinado tempo para ser formada e assim consumada dentro de nós. Isto dá-se ao fato do conhecimento das leis em todos os seus aspectos, exemplo, a lei da consciência, civil, moral, religiosa, etc. Antes dela ser plenamente formada, não existe uma força maior do pecado ou transgressão. Vejamos. A Bíblia é categórica em nos relatar que o entendimento e a percepção do que é a lei nos leva a esclarecer o que é o pecado. Foi assim com Adão e Eva. O ato que eles cometeram denominou-se como um pecado porque eles foram criados para existir debaixo do governo da lei, pronunciada por Deus, dizendo: não comerás, se comerdes certamente morrerás. Além do Senhor pronunciar sua ordenança, ele também expôs as suas consequências, dizendo na Bíblia Sagrada que o salário do pecado é a morte. E esta é a função da lei, corrigir e punir o que é errado. Mesmo mediante a sua virtude e ação contra o pecado, não podemos denominá-la como má ou ruim. Pelo contrário, a lei é pedagógica, é uma professora. Desta forma é antibíblico batizar criança nas águas, seja qual for o método, por imersão, aspersão ou derramamento. Não encontramos na Bíblia Sagrada nenhum tipo de amparo ou significado desta representação na nova aliança. O mesmo não condiz com as doutrinas ensinadas dos apóstolos. Somente quando uma criança deixa o seu estado de ingenuidade e começa a ter então a percepção real do mundo pecaminoso que a cerca, ela pode então ser primeiramente instruída a respeito da fé e o arrependimento e assim opcionalmente tomar a decisão de ser batizada. No Novo Testamento, o que encontramos referente a elas foi o que o nosso mestre disse: se não vos converteis e não vos fazeis como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. E em muitos outros momentos, Jesus, indignado com seus discípulos que as repreendia, disse: deixe os pequenininhos, não os estorveis de vir a mim, não os impeça, porque dos tais é o reino dos céus. O segundo princípio que quero aqui tratar
E também muito importante é o fato da condição daquele que se candidata a ser batizado. O que é isso? Como disse anteriormente, o candidato ao batismo nas águas tem que ser antes instruído acerca da fé e arrependimento. Aqui abordo a necessidade do mesmo estar com uma boa conduta, não somente diante de Deus, mas também da sociedade e as leis civis existentes. Os que são instruídos acerca da fé e do arrependimento sabem claramente que a vontade de Deus é que o homem não viva só e que tenha assim uma só companheira até que a morte os separe. E por sua vez esta aliança tem que ser realizada de modo formal diante de Deus e dos homens, visto que a Bíblia nos adverte que os que praticam a prostituição, a relação sexual extraconjugal e a fornicação, que é a relação sexual conjugal de modo informal, não entrarão no reino de Deus. O mais importante é a salvação de nossas almas. Por isso eu torno a repetir que o batismo nas águas é a confirmação de nossa fé pública e o ato de obediência das leis do Senhor e dos homens desta terra. Portanto, o batizado tem que ter a consciência de seu estado pecaminoso, passar pelos processos de fé, arrependimento, regeneração, ser discipulado, estar com a sua situação conjugal em dia e em plena obediência às leis civis, visto ser toda a autoridade constituída por Deus. Mas vale aqui ressaltar que a obediência às leis civis não pode ferir os princípios da fé. Deus te abençoe, que o Senhor ilumine os seus pensamentos e que faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida. Quero te convidar a orar neste momento. Pai querido e Pai amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, abençoar a nossa nação, o nosso país, as nossas vidas, as famílias. Senhor, vem de encontro, Pai, de uma maneira especial. Vem de encontro, meu Deus, eterno Pai, de uma maneira, Senhor, forte e poderosa, com o poder do teu reino sobre as nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus querido, Deus eterno, ser servos humildes, ó Pai, e úteis, ó Deus, na tua santa presença. Para a glória eterna do teu nome. Amém. E graças a Deus.